segunda-feira. Está uma benção. Jonas capítulo 1, todos sei? Verso 1 ao verso 3 diz assim, mesmo assentado, mas em reverência, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai. Repita comigo: levanta-te e vai. A grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 9, verso 10 e verso 11. Você que... Todos têm? Amém? Já encontraram? Atos capítulo de número 9, verso 10 e verso 11, que fala acerca da conversão de Saulo, o apóstolo, se tornou o apóstolo Paulo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai. Repita comigo: levanta-te e vai. A rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Agora o último texto, Atos, aí, capítulo 8, por gentileza, verso 26 ao verso 30, que fala de um momento de Filipe mais um eunuco. Todos têm? Atos 8, verso 26 ao verso 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai. Repita comigo mais uma vez: levanta-te e vai. Guarde isso. Estou fazendo isso propositalmente com você. Vai ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, o administrador de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Amém? Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, esse culto missionário. O Senhor já tem falado conosco. Poderemos aqui regressar para os nossos lares já, porque recebemos a tua palavra. Aleluia. Mas queremos aqui mais um pouco, porque estamos com sede e fome da tua palavra. Continue falando conosco, ministre aos nossos corações e nos faça, Senhor, entender o teu chamado, que é levanta e vai. Te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. O tema que poderíamos usar aqui é: levanta-te e vai. Vai fazer a obra que Deus tem para você. Faz o ide do Senhor. Missão é uma ordem de Deus. Não necessariamente uma pessoa necessita de um cargo ou uma posição eclesiástica para fazer missões ou anunciar as boas novas, porque esse chamado é para todos. Deus chamou todos e todos podem fazer missões. Todos podem anunciar as boas novas. Missão é uma ordem de Deus. Anote aí: o ide de Deus é pregar o Evangelho, é ensinar o Evangelho a toda criatura. O Senhor fala em Atos dos Apóstolos, Lucas escreve dizendo que nós devemos começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses três acontecimentos aqui, você percebe que
É Deus chamando o profeta Jonas e dizendo a ele: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Porque a malícia dessa cidade, a maldade dessa cidade, o mau cheiro dessa cidade chegou nas minhas narinas. Vai, levanta-te e vai. E o texto é interessante, que o texto diz que Jonas levantou, mas para fugir da presença de Deus. O segundo texto que nós lemos é Ananias. Ananias é um discípulo. Ananias, ele também ouve agora o próprio Cristo falando com ele, dizendo para Ananias: olha, tem um homem na casa, no endereço tal, orando, e esse homem é para mim um vaso de valor, valoroso. Eu estou olhando ele, e eu quero que você vá lá, levanta-te e vai lá, ter com ele. O texto vai dizer que Ananias, ele questiona Deus. No texto, não lido até então por nós, diz que ele disse: eu ouvi falar muito acerca desse homem chamado Saulo de Tarso. É um perseguidor do povo de Deus, do cristão. Ele conseguiu cartas, tem cartas nas mãos para prender o povo. Ananias levanta, mas Ananias questiona. Então nós temos aqui duas pessoas, dois homens, dois escolhidos. Profeta Jonas, escolhido também por Deus, como você, que levanta, mas foge. Deus opera um grande livramento através de tudo isso. Nós vamos meditar sobre isso. Ananias, ele levanta, mas ele questiona. Só que Filipe, ele faz diferente. Se olharmos todo o contexto do capítulo 8, Filipe está pregando em Samaria e sinais de maravilha estão acontecendo. Pessoas endemoniadas estão sendo libertas. O nome de Jesus está sendo anunciado e coisas extraordinárias estão acontecendo. Um avivamento está acontecendo ali no meio daquele povo. E o anjo agora do Senhor, você percebe que Deus fala, o Filho fala, e agora o anjo do Senhor chega para Filipe e diz: larga tudo, deixa todo esse movimento, deixa todo esse povo, todo esse movimento que está acontecendo aqui, e vai para o deserto, vai para um lugar deserto ali de Gaza, e fica ali. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Olha para o teu irmão e diga: Deus tem um propósito. E é isso que vai acontecer. Um eunuco aparece, um homem aparece, e Filipe então vai pregar para esse homem. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui entender aqui, pontos importantes aqui nessa noite: quem nós somos? Nós somos o Jonas, que ouvimos a palavra, temos um chamado, mas não queremos assumir o chamado. Fugimos. Nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que venhamos fazer. Deus quer que venhamos pregar. O pedido de Deus para Jonas é: pregue a cidade de Nínive. Diga a eles que o que eles estão fazendo é ruim, é errado, vai ter condenação. Salvação é de Deus, não é do profeta, não é do homem de Deus. Se Deus quer salvar, quem somos nós para condenar? Se Deus quer mudar a história de alguém, o que você precisa, Jonas, é pregar. Aleluia. O que nós precisamos é falar das maravilhas do Senhor. Amém. O que nós precisamos é admoestar, é falar, ser verdadeiro. Amém.
É dizer a palavra do Senhor, porque o que nós achamos, quem merece ser salvo ou não, isso não é na nossa conta. Amém, aleluia. É Deus que faz. Nós precisamos saber se somos esse Jonas, se somos o Ananias, que até nós levantamos também, mas questionamos. Sabe aquelas pessoas que questionam tudo? Por que Deus quer fazer assim? Por que Deus não faz dessa maneira? Deus não te chamou para ficar questionando. Filipe tem um posicionamento diferente. Não foi Deus que falou diretamente com Filipe, não foi o próprio Cristo, o Filho, que falou com Ananias, mas foi um anjo que veio a Filipe e disse: deixa tudo, levanta e vai. O anjo o transladou para um deserto. Ninguém quer ir para o deserto, só que o texto diz que Filipe não questiona, Filipe não pergunta, Filipe não fala nada, ele levantou-se e foi. Fala para o teu irmão que você está disposto a ir. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de todo o conforto para ir? Para fazer? Somos chamados, somos escolhidos, somos homens e mulheres de Deus, mas estamos realmente dispostos a nos apresentar o nosso tempo, o nosso conhecimento e anunciar as boas novas? É uma pergunta. Cabe a nós aqui nessa noite, nesse culto missionário, nos autoavaliarmos. Então Jonas, permita-me aqui falar para você, foi chamado para pregar para uma cidade corrompida, 120 mil habitantes, um povo cruel, um povo que já havia ouvido falar acerca do povo, do Deus de Israel, porque os ninivitas sempre se levantavam contra o reino do norte. Esse povo está sempre em seus momentos de ataque, eles sendo cruéis. Jonas, então, ele tem isso no coração. Ele ouve o chamado de Deus, mas ele resolve fugir, como se houvesse possibilidade de fugir da presença de Deus. Imagina o Davi, quando escreveu o Salmo 139, verso 7, verso 8. Na verdade, você lendo ali alguns versículos, o próprio Davi diz: para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás; se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Não tem como fugir da presença de Deus, não tem como fugir da missão, e nem no dono da missão. Aleluia! Vem Deus! Glória a Deus. Podemos até tentar, Jonas vai tentar fugir da presença de Deus, do chamado, da missão. E é muito interessante porque Jonas, ele desce para Jope, e Jope está a uma distância aproximadamente de 800 quilômetros para Nínive. Só que o intuito de Jonas é: eu vou para Jope, eu pego uma embarcação e eu vou para Tarsis. Tarsis está a mais de 4.000 quilômetros de distância de Nínive. Você já percebeu que o ser humano ele tem dificuldade de obedecer, e o que Deus chama para você fazer é mais fácil, é mais perto do que a nossa tentativa de fugir da presença de Deus. Desobediente. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jonas está fugindo não só da missão, mas tentando fugir do dono da missão. Obedecer a Deus sempre será mais fácil do que desobedecer. Dentro de nós parece que tem um Jonas. Um Jonas que às vezes aparece aí. Achamos difícil ficar num culto. Mas quando ficamos diante de uma série na Netflix, ou diante de algum outra coisa, nós não temos pressa de sair. Achamos difícil ofertar 10 dólares, 20 dólares, 40 dólares. E achamos tão pouco isso para quando nós vamos no mall. 100 dólares no mall não é nada. Mas é muito para mim ofertar no reino de Deus. É um Jonas dentro de nós.
Deus. É uma falta de compreensão que nós encontramos. Eu prefiro, Jonas está querendo ir mais aproximadamente 4.000 quilômetros para Tarse, porque Tarse é um povo que não conhece ainda ou ouviu falar de Deus, do que ir para Nínive, 800 quilômetros aproximadamente, um povo que já havia ouvido falar do Deus de Israel. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus quer salvar, Deus quer mudar a história. Amém. E aí a gente entende que Deus, devido a essa atitude de Jonas, esse levantar de Jonas para fugir, Deus faz o quê? Cria uma tempestade. Aí. Leia o texto. O texto vai dizer que Deus então enviou uma tempestade. Nem toda tempestade é Satanás. É Deus querendo nos colocar na direção certa. Amém, aleluia. E nem toda situação de deserto também se trata do inimigo. Ou nem tudo aquilo que está dando errado não quer dizer que Deus não está presente. Yes. Come on. Quando vocês estão entendendo isso? Aleluia. Às vezes as coisas vão fluindo. Escute isso. Às vezes as coisas vão fluindo. Escute. Mas Deus não está na embarcação. Eita glória. Jonas, põe atenção nisso, isso está no texto, você pode ler os versículos. Jonas, ele vai para Jope, coincidência, tem um barco esperando ele. É assim que o inimigo faz. Um barco esperando, indo para onde? Para Tarsis, para lugar opostos. Outra coincidência, parece uma coincidência, né? Está fluindo. Uma passagem no valor do dinheiro que eu tenho no bolso, eu consigo pagar. Está indo tudo bem. As coisas parecem que está indo muito bem. O lugar, o barco, tudo correndo muito bem. Só que Deus não está presente nisso. Só que está contra a vontade de Deus. Por isso que eu fiz questão de mencionar para você que nem tudo o que está dando certo está certo. De Deus, Pode aí. Nem tudo que está dando certo está certo. Nem tudo que ouve, ouve. Amém, aleluia. Nem tudo que a gente ouve, ouve. Nem tudo que está dando certo está certo. Não quer dizer que Deus está se agradando. Aleluia. Está fluindo. Está saindo água da rocha. Mas está desagradando a Deus. Porque Deus disse para falar. Deus não disse para ferir. Aleluia. Nós estamos nesse culto missionário e nós vamos aprender aqui com Jonas, com Ananias e com Filipe. Porque precisamos, como igreja do Senhor, entender isso. Jonas encontrou sim um barco preparado, uma passagem disponível, no valor do que ele tinha para pagar, um lugar no porão. Só que ele estava tentando fugir da presença de Deus. Para todo desobediente sempre haverá um barquinho esperando ele. Um barquinho para tentar levar ele para longe do propósito, para longe daquilo que Deus quer fazer. Você já percebeu isso, irmãos? Você não pense você que para um chamado de Deus, um escolhido de Deus, ele tem que abrir mão, ele tem que estar disposto a abrir mão de coisas, porque senão ele não cumpre a vontade de Deus que o chama. Porque sempre tem um barquinho, sempre tem alguém, sempre tem um Esaú ali, um Jacó na verdade, oferecendo ali uma sopa, uma lentilha para comprar a nossa primogenitura. Sempre terá um barquinho, sempre terá uma oferta dizendo: negocia a sua fé. Não vai não. Esse povo não merece. O pensamento de Jonas era esse povo não merece. Esse povo é mau, esse povo é carrancudo, esse povo fez o nosso povo sofrer. Eles são ruins, são maus. Deixa morrer. Não quero saber desse povo.
não merece salvação, é o Jonas. Meu Deus. Acha no direito de dar sentença para os outros. Meu Pai. Deus não te chamou para dar sentença para ninguém. Aleluia. Deus te chamou para estender as mãos e levantar o caído. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem uma missão. Deus envia uma tempestade. E o Jonas está onde, Ronaldinho? O Jonas está dormindo, roncando no porão do barco. Irmãos, uma tempestade e o cara está roncando. O cara está dormindo ao ponto dos tripulantes lá no andar de cima. Eduardo fala descer depois de algumas tentativas de orações que eles oraram aos deuses deles. Porque eles são marinheiros, eles oraram aos deuses do mar, ao Deus de não sei o quê, e clamaram ali que mude essa tempestade. E o cara está dormindo. Quando nós fugimos do propósito de Deus, Deus levanta até um ímpio para nos chamar a atenção. Pior coisa, triste é um ímpio se levantar e dizer: acorda, dormente. Nós estamos em apuro, rapaz. As coisas estão acontecendo, você não está enxergando, dormente. Desperta, homem. O ímpio dizendo para ele: desperta, rapaz. Uma tempestade acontecendo, você dormindo. Nós estamos clamando ao nosso Deus e os nossos deuses não puderam resolver nada. Clama ao teu Deus, pelo menos. Meu Deus. Não deixa o ímpio chamar a sua atenção. Porque ele só chama quando nós fugimos do propósito. Quando a gente foge do propósito, Deus envia alguém. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Chama ele, acorda ele, desperta ele. Aleluia. Chama a atenção dele. Yes. Aí eles vão fazer perguntas. Ele vai chegar para Jonas e vai dizer: quem é você? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Quem é o seu povo, a sua terra? Quem é você, rapaz? Você entrou na nossa embarcação? Escute. Escute. Deus, Ele tem poder para, no meio de uma tempestade, alcançar ou endireitar projetos. Aleluia. Deus pode endireitar mesmo, e é o que Deus vai fazer aqui com Jonas. Amém. Quem é você? Me diz, fale, de onde você veio? E aí ele vai dizer: eu sou, mesmo sem querer pregar. Assim é o pregador, pastor Flávio. O pregador é assim, mesmo não querendo pregar. Quando dá oportunidade, ele quer pregar. Quem é você? E ele pega e diz. Ele só não responde a sua ocupação. As outras questões, perguntas, ele responde. A ocupação ele não responde. Por quê? Porque ele sabe que ele pisou na bola. Eita. Ele não diz que ele é profeta. Ele diz: eu sirvo a um Deus. Eu sou hebreu. Sirva a um Deus. E o texto vai dizer: Criador do céu e do mar. Da terra seca e do mar. Eu imagino aqueles marinheiros dizendo assim: rapaz, o teu Deus é o Deus criador do mar também, criador do céu, da terra, do mar. Então clame a Ele. Deus está recalculando a rota. Olha para o teu irmão e diga: Deus está recalculando a rota. Lançar a sorte sobre ele. Diga: quem é você? E ele diz: eu sou hebreu. Sirva ao Deus Todo-Poderoso. E ele começa a pregar ao Deus que criou o céu, criou a terra, as porções secas e criou os mares. Eu imagino talvez ele lendo ali os textos de Isaías. Ele coloca as águas na concha da sua mão. Aleluia! Eu imagino ele ali sendo ali um instrumento, mesmo sem saber, mesmo fugindo, Deus recalculando e dizendo: eu vou mudar a história. Aleluia. Volta. Aleluia!
Talvez Jonas é aquele cara que havia rasgado a credencial e dizendo não dá mais, mas ele esqueceu, aleluia, que é profeta escolhido, ele não tem, o automóvel dele não tem marcha ré. Aleluia. Não tem como voltar atrás. Não tem como retroceder. Deus quer que você avance. Deus quer que você caminhe. Essa tempestade foi para colocar Jonas na rota. E aí ele joga Jonas aonde? No mar. Não é isso? Me joga nas águas. A tempestade vai parar. Porque o problema sou eu. O que acontece? Cessa a tempestade. Para que o teu irmão diga, cessou a tempestade. Os marinheiros estavam indo para onde? Comigo. Os marinheiros estão indo para onde? Tarsis. Jonas foi para onde? Nínive. E os marinheiros seguiram viagem para Tarsis. Imagina o que aconteceu lá em Tarsis. Marinheiros cheios da presença de Deus dizendo: aconteceu um milagre na nossa embarcação. Deus, ele tem meios de, no meio da desobediência de um homem, consertar a rota e ainda avançar a outros. Diga glória a Deus por isso. A desobediência de Jonas só fez com que Deus alcançasse uma outra nação. Aleluia. Os marinheiros vão e eles estão chegando lá e dizendo assim: conhecemos um Deus que é criador dos mares. Aleluia. Conhecemos um Deus que é poderoso. Glória a Deus. E Jonas foi para Nínive. Pregou para Nínive. E Deus perdoou aquela nação. Deus tem poder para recalcular a rota. Aleluia. Porque Ele quer salvar. Deus usa Jonas, ou a fuga de Jonas, para salvar outra cidade. Transforma a fuga em projeto missionário. Escreve aí. Deus transformou a fuga em projeto missionário. Oh, aleluia. Você não veio para aqui fugindo, não. Fugitivo do Brasil, fugitivo de Guiné-Bissau. Não, fugitivo. Eu sou fugitivo lá de Governador Valadares, do Rio de Janeiro. Até que Rio de Janeiro é perigoso, né? Fugitivo. Mas você não é fugitivo, não. Você veio aqui para pregar as boas novas. Aleluia. Seja a boca de Deus. Missão é ordem de Deus. Deus te chamou para pregar as boas novas. Diga glória a Deus por isso. Aí fica calado aí. Fica paralisado. Não quer fazer as coisas que tem que fazer. Deus te chamou. Deus te escolheu. Ele só quer que você fale. Ele vai perdoar. Ele vai alcançar almas. O tempo já foi. Tá vendo? Falei só de Jonas. Aleluia. Tem Ananias, que é o crente que levanta, mas questiona. Para de questionar. A obra não é sua, a obra é de Deus. Aleluia. Você não tem direito de questionar. Amém. Deus quer salvar. Sim, Senhor. Obrigada. Fecha a boca. Amém. Essa é a grande verdade, irmãos. Obrigada. Achamos dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. Somos falhos. Alguém teve misericórdia de nós? Amém. Alguém teve Aleluia. misericórdia de você? Amém. Alguém te deu uma oportunidade? Yes. Se fosse olhar o seu currículo, ai. Ai, Jesus. Talvez alguns tiveram sempre ali, glória a Deus, excelente coisa, maravilha. Mas, porque às vezes nós damos muito crédito, não é isso? Para aqueles que vieram de um mundo e tal. Sim, glória a Deus, a bondade de Deus. Mas crédito mesmo é para aquele que nunca se desviou da presença de Deus. Essa que é a grande verdade. Mas o ser humano gosta de dar muito crédito. Ó, o ex-traficante, ok, é ex, aí lota. Mas aí levanta alguém e diz: eu nunca me desviei da presença de Deus. Amém. Amém? Para esse sim a gente tem que valorizar. Aleluia. Ananias questiona. Por quê? Porque ele ouviu falar, Luzia, que o Saulo de Tarso mandava prender o povo.
E eu vejo Deus, quem está na escola bíblica, eu vejo Deus olhando se esse Saulo gosta de carta, né? Ele gosta de uma carta para prender, carta para matar. Eu vou salvar ele, vai ser um dos escritores de quase todas as cartas do Novo Testamento. Meu Deus, aleluia! Eu vou, já que ele gosta de carta, eu vou usar ele para escrever um bocado de carta. Não para matar, não para destruir, mas para salvar, para mudar, para dar direcionamento para a igreja. O Ananias achando que o Paulo, com medo do Saulo, com medo, preocupado. E Deus, não, vai lá que eu já tratei com ele. Vai lá que eu vou mudar a história dele. Já mudei a história dele. A missão de Deus, ele faz no meio dessas tormentas, desses questionamentos, dessa tentativa de fugir, ele cria rotas para salvar. E agora eu finalizo com o Filipe. Me dê mais 5 minutos. Eu estou pulando muita coisa. Estou nem mais olhando aqui. Filipe, o anjo que falou com ele. O anjo. Não foi o próprio Deus, uma voz que veio e falou como falou com Jonas. Não foi o próprio Cristo que veio e falou com Ananias. Foi um anjo. O anjo veio e disse: Filipe, larga tudo. Rapaz, imagine isso comigo. Filipe está com uma igreja, porque o povo, assim talvez fique mais fácil para entender. Com a igreja bombando, lotada, cheia, 10 mil, 20 mil, cidade de Samaria. Você lê o texto, milagres, sinais de maravilhas está acontecendo, sinais de prodígio está acontecendo, está assim, cheio, o povo está sendo tocado, presença de Deus. Pedro, avisam para Pedro, e eles vão lá dizendo: rapaz, Samaria já foi impactada. Está impactado. Filipe está pregando lá. Aí de repente chega o anjo do Senhor, capítulo 8, verso 26. Filipe, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Vai. E o texto diz: levantou-se e foi. Mandou, como o pastor Jeremias Pereira, né, da igreja em BH, ele diz: quando Deus manda você sentar, não procura cadeira, senta. Mesmo se não tiver assento, nada, se só senta, mandou se sentar. Você já viu aquelas pessoas que o policial para ele? Sabe por que eu te parei? Eles perguntam. Ah, não, mas é porque então, eu não tenho a drive lá, mas ele não está perguntando isso. Tem pessoa que não quer começar a falar e começa a dizer, não está te perguntando. Ele só está falando assim: a drive license, dá drive license. Não fala mais. Não fica dizendo mais nada. É mais ou menos assim. Filipe, ele disse, ele foi sem saber, deserto. E aí ele está ali naquele deserto, naquela encruzilhada, naquela região, nada, ermo. Ele sai do meio de um grande culto evangelístico e vai para um deserto. Ele chega ali e está olhando. Não tem uma alma aqui para mim alcançar. Não tem ninguém para me falar. De repente surge uma carruagem. Um homem que está lendo o texto do profeta Isaías, que está dizendo: ele levou sobre si, se fez maldito por nós, levou sobre si os nossos pecados. Quem é esse homem? E aí o anjo disse para Filipe: Filipe, encosta na carruagem. A carruagem está caminhando e o Filipe de repente chega do lado da porta da carruagem, daquele homem administrador, governador dos tesouros, da rainha da Etiópia. Aleluia! E diz: você entende o que você está lendo? Aleluia! E aí ele disse: como? Não tem ninguém que me explique. Entra na minha carruagem. É glória! Ele entra na carruagem.
carruagem e começa a pregar as boas novas. Diga glória a Deus por isso. Deus não erra endereço, meu irmão. Deus precisa de alguém que queira obedecer. O levanta e o vai. Glória a Deus. E o que aconteceu? Eles estão caminhando e tem um pouco de água ali. E o eunuco chega e diz: então eu quero me batizar. Então vem cá, nós vamos batizar você. E aí finalizo. Toda a África, Etiópia, eles ouviram falar de Jesus. Um homem faz a diferença em uma nação. Um homem faz a diferença na sua cidade. Um homem faz diferença no seu bairro. Um homem faz diferença na sua família. Faça isso, a diferença, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Etiópia foi alcançada. Aleluia. Porque aquele homem, quando voltou daquela viagem, chegou ali e falou do que ele ouviu. Ele tinha ido a Jerusalém adorar. Adorar. Irmãos, triste realidade, mas nós chegamos a um tempo que nós estamos precisando evangelizar dentro da igreja. Nós estamos precisando nós temos a missão de evangelizar lá fora. Mas nós estamos tendo que evangelizar dentro da igreja. Porque muitas pessoas que estão presas a tantas coisas terrenas que elas não conseguem obedecer o ídolo de Deus. Não conseguem mais. Os seus sonhos, os seus projetos dessas pessoas estão num patamar muito acima daquilo que é almas. E como servos do Senhor, o mais precioso são almas. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso não impede de você projetar, sonhar, obter, ter, porque é uma promessa de Deus sermos cabeça e não cauda. Mas as bênçãos, Deuteronômio 28, seguirão os que obedecem. Aí. É uma obediência. Ordenança. Se ouvir e obedecer a minha palavra, Obrigada, Deus. é uma Aleluia. lista de bênçãos. O seu esforço vai lhe ajudar em muitas áreas, porque você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte, mas a sua fidelidade a Deus te coloca por cabeça e ser bem-aventurado nessa terra. Ninguém te tira isso. É claro que você se dedica, estuda, foca, você vai sobressair, é óbvio, mais do que outros. Mas a nossa lealdade a Deus, você sonha, você projeta. Mas quando os seus sonhos, os seus projetos se deparar com os planos e projetos de Deus, faça como Felipe. Levanta e vai. Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar a tua casa. Aleluia! Deus vai cumprir promessas na tua vida. Aleluia. Porque Ele é fiel para fazer. Aleluia! Ele é fiel para fazer. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos. O que o Senhor tem para você é melhor do que o que você mesmo está querendo para você. Essa é a grande verdade, a gente não entende. Aleluia! E Ele te chama nessa noite dizendo: olha, o Jonas, ele se levantou para fugir. Não fuja mais. Não fuja mais, que eu vou te encontrar. Eu vou te achar. O Ananias, não questione mais, porque a salvação, Ananias, sou eu que comando ela. Aleluia. Sou eu que perdoo quem eu tenho que perdoar. Aleluia! Amar o próximo não é difícil. Amar
aquele que Deus, o difícil é amar aquele que Deus decidiu amar ou perdoar os seus inúmeros pecados. Porque a gente fica como Ananias, mas ele não. Ele não. Ele pode, não pode cantar, não pode pregar. Olha o currículo. Só que Deus vem e fala assim: eu já lavei, limpei, purifiquei. Não olhe para o meu currículo, olhe para o meu presente. E Felipe faz tudo. Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor complete essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos faça entender, ó Pai, que melhor é obedecer, que missão é uma ordem do Senhor. Deus, que se em nosso meio alguém, Senhor, tem dificuldade, está como Jonas, tentando fugir, Deus alcança, dá uma chance, chama de novo, diz: olha, eu tô te chamando de novo, faz para mim, salva, prega, faça, eu te dei os dons, eu te dei a habilidade, então faça o que eu estou te mandando fazer. Senhor, ó Pai, alinha de novo essa embarcação, coloca ela no destino que o Senhor tem para ela. Ó Pai, nos desperta nessa noite, Senhor, ó Pai, para olhar com generosidade, olhar para o outro, ó Pai, e ver Cristo, ver o sangue derramado no madeiro e não ver as imperfeições uns dos outros. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nos faça amar a tua obra, amar o teu reino, amar, Senhor, ó Pai, os perdidos e sermos generosos, prontos para servir, em nome de Jesus. Nos leva em segurança para os nossos lares, Senhor, abençoados pelo Senhor. Que venhamos, ó Pai, ter um momento de confraternização ali, um domingo abençoado para a glória do teu nome. Abençoe os irmãos que estão de viagem, Senhor, que eles tenham um tempo prazeroso, aqueles que estão trabalhando, que eles venham, Senhor, ó Pai, ó Deus, serem abençoados por Ti da mesma maneira, Senhor, em nome de Jesus. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Abençoe a obra missionária em Moçambique. Abençoe, Senhor, os ofertantes, os dizimistas, aqueles que vão fazer uma oferta voluntária, Senhor, ó Pai, em prol dessa obra. Abençoa, multiplica essa semente, Deus, na mente, nas finanças deles, ó Pai. Faça para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor missionária diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus, cumprimenta o teu irmão, dá um abraço a ele. Segunda-feira temos escola bíblica, às 7h30 oração, 8 horas escola bíblica. Quarta-feira, culto da vitória. Que Deus te abençoe. Venha participar conosco, porque Deus tem, aleluia, projetos para fazer através da tua vida. Deus abençoe o povo de Deus. Aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, um grande abraço. Eu não sei quem você é, se é o Jonas, se é o Ananias, ou se você quer ser o Felipe. Eu creio que você vai agir como Felipe, mesmo que talvez você tenha cometido o erro de Jonas. Deus ajeitou todas as coisas, não é verdade? E também Ananias, ele ensinou a Ananias que não é ele que tem o direito de questionar. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um domingo abençoado.